para ver se a gente já começa o nosso estudo de hoje. Aí naquele nosso ritual, né, de você ler o pastorino e fazer oração, por favor. Pastorino hoje, a mensagem é a seguinte: mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos os que o cercam na vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha no oceano de lama, que salpica e suja aos que de nós se aproximam. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar a felicidade. Então, assim, né, Pastorino diz para a gente manter a alegria, manter o bom humor, né, apesar de estarmos vivendo por dificuldades, né, não importa o que está ao nosso redor, mas que possamos ser uma fonte de alegria, né, para nós e para os que nos cercam. E essa coisa também da sincronicidade, eu recebi um pequeno texto de uma amiga falando a coisa da reclamação, que o reclamar reclamar quer dizer pedir. Você está pedindo, quando você reclama, você está pedindo de novo aquilo que é o motivo da reclamação. Então, aí é perfeito, porque quando a gente entende que até as adversidades, como a gente sempre diz, tudo que nos acontece é bênção ou lição, não tem motivo para a gente não ficar alegre, né? Então tá, minha amiga. Alegria sempre. Tá. Perdão. O nosso evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, né, capítulo 9, do 40 ao 42. Que fala... Oração de abertura, por favor. Ih, tinha esquecido. Antes de fazer o nosso estudo, né, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, primeiramente para agradecer a Deus por essa oportunidade benfazeja de mais o Evangelho no lar. Né, agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Maria de Nazaré, aos benfeitores espirituais e ao nosso anjo da guarda. Que possamos ser intuídos para falar sobre o Evangelho de Jesus durante o estudo e também para praticarmos o que Jesus nos ensinou no nosso cotidiano. Senhor, permita que possamos fazer um estudo e que possamos crescer espiritualmente com esse estudo da manhã de hoje. E que essas bênçãos que são derramadas sobre nós, Senhor, possa se espalhar por toda a vizinhança, possa se espalhar também por aquele irmão que esteja em necessidade, seja ela física ou moral. Então, Senhor Jesus, pedimos a Tua permissão para iniciarmos esse estudo tão abençoado da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora sim, né? Hoje o Evangelho é Lucas, capítulo 9, versículos 40 a 42. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Na pesquisa de hoje, um livro de Emmanuel, né? O Espírito Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, o título do livro é Rumo Certo. E aí, o capítulo é o capítulo 34, Escândalo e Nós. Aí ele fala assim, né, Emmanuel vem nos dizendo: acalmar-nos a fim de trabalhar e servir com segurança. Será sempre o processo mais eficiente para liberar-nos da influência de escândalos, quaisquer que eles sejam. Não poucas vezes, demoramo-nos acalentando mágoas e condenações contra nós mesmos, das quais costumamos sair desolados ou deprimidos, aumentando a incapacidade própria para qualquer reajuste. Teremos errado, reconheçamos. Lamentar-nos, porém, indefinidamente, seria o mesmo que segregar-nos em remorso. Não só improdutivo, mas destrutivo também.
porquanto comunicaríamos o fogo de nossas próprias inquietações aos entes que mais amamos. Importante aceitar nossas culpas, mas desaconselhável acomodarmos voluptuosamente com elas, sem a mínima diligência para extinguir-lhe os desastrosos resultados. Queixar-se alguém de si próprio 1, 2, 3 vezes, quanto às dívidas e defeitos de que lhe onere o caminho, será claramente compreensível, mas lastimar-se todos os dias e acusar-se em todas as circunstâncias, sem qualquer esforço para melhorar de situação, pode transformar-se em atitude compulsiva, gerando enfermidade e perturbação. Esterilidade em qualquer setor será invariavelmente esterilidade. Recordemos a lição viva e constante do livre-arbítrio a conclamarmos, ao próprio burilamento, e utilizemos o empréstimo das horas que nos é concedido, nos recursos em mão, comandando as oportunidades que o tempo nos faculte, para empreender as renovações de que sejamos carecedores. Somos espíritos eternos e, conquanto nos caiba o dever de aproveitar as experiências do passado no que evidencie de útil e de preparar o futuro para que o destino se nos faça mais elevado, lembremos-nos que somos chamados na área do agora, a viver um dia de cada vez. Erros teremos perpetrado inúmeros, débitos temo-los ainda enormes. Entretanto, se soubermos empregar com critério e equilíbrio os instrumentos de que dispomos, não há tempo a desperdiçar com lamentos inúteis, de vez que, quanto mais quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais alto e mais belo se nos fará o caminho na direção da vida maior, ou melhor, da vida melhor. Então, acho que ele fecha aqui, né, de uma forma brilhante. A gente tem que lembrar das ferramentas que nós temos, não adianta ficar reclamando, né, conforme você falou aí, porque isso não leva a nada. A gente tem que agir no agora e onde nós estamos, né, que possamos florescer onde estivermos e não ficar perdendo tempo, né? Ele fala aqui em desperdiçar lamentos inúteis, porque algo que é inútil e não tem jeito, né? Então, se nós quisermos aprender e trabalhar, compreender e servir, mais belo será o nosso caminho, né, em direção da vida melhor. Então, achei, assim, o texto sempre muito produtivo, né? Emmanuel sempre nos dá aquele puxão de orelha e fala, segue o teu caminho, né? Vai para frente. E lembrando o Pastorino, com alegria. E o que tem de muito importante aí no que você falou é o seguinte, essa coisa de você ficar mantendo pensamentos negativos, de autorrecriminação, lamentação e tudo mais, porque a gente sabe, né, a ciência já ensinou para a gente que matéria não existe. Tudo é energia. A matéria nada mais é do que um modo como os átomos acabam se configurando, que dão essa ilusão de matéria. A gente não interpenetra as outras matérias porque vibra em outra sintonia. E nós, e apenas nós, somos responsáveis pela nossa psicosfera, certo? E a nossa psicosfera também vai influenciar do planeta. Então, quando eu crio para mim uma psicosfera ruim, o que eu estou atraindo para mim? Espíritos também adoecidos como o meu próprio pensamento, e isso, em algum momento, vai me gerar um desequilíbrio físico ou psicológico, de qualquer jeito. Não tem como a gente viver uma vida sempre se lamentando, eu não consigo acertar, eu estou muito tempo, como você falou, tenho muita dívida, como eu sofro, ó vida, ó dor. A gente que é mais velho, tinha até um pequeno desenho animado que tinha um personagem, ele vivia, ó vida, ó dor, pedia nuvenzinha, era uruca em cima dele, e tudo que ele fazia, ele sofria desastre, tudo, ele atraía tudo. E aquilo, eu acho que foi uma intuição genial de quem bolou aquele desenho animado, porque é isso, você vai atrair aquilo que a energia que você vai criar ao teu redor, né? Porque a lei da ação é a ação. Então, se eu crio para mim uma psicosfera
ruim, não tem como eu atrair coisas boas. É impossível. É aquilo que, de novo, a sincronicidade com a mensagem do Pastorino. Precisamos criar para a gente, embora a gente sempre viva na diversidade, porque o nosso mundo ainda nos apresenta muita diversidade, a gente tem que tentar, através do cultivo de uma vida interior um pouco mais rica, criar para a gente uma psicosfera melhor, né? Como a gente falou no Pastorino lá, de alegria, positividade, boa vontade. Aí entra até também naquilo que a gente conta na Bíblia lá, paz na terra, os homens de boa vontade. A gente criar essa paz não vem de cima, a gente constrói ela dentro do coração da gente. Eu acho que é bem por aí, né? Quer falar alguma coisa, Kátia? Não. Eu cheguei um pouquinho atrasada. Tá. Então, se a Kátia não quer falar nada no momento, eu vou direto aqui para o Pastorino, que ele vai abordar, para variar, né, os aspectos que a gente nunca pensa a respeito do que está ali inserido naquele estudo. Então, vamos lá. Temos aqui o símbolo das criaturas que são ainda presas indefesas das forças negativas do antissistema. Olha aqui de novo. Presas das forças negativas. É a mesma coisa. O quadro é bem descrito. O intelecto, embora não amadurecido e ainda vacilante em sua fé, aí ele está fazendo isso aqui uma metáfora com aquele pai que chega e pergunta se podes, tipo assim, se podes ajudar meu filho, é o intelecto que ele não tem essa confiança total, ele ainda é vacilante em sua fé. Já aprendeu que a prece é o poder mais eficiente para ajudar a criatura em qualquer circunstância. Por isso, ao perceber que sua personagem, aqui a simbologia do filho único, eu achei também isso fantástico, essa simbologia. Em cada uma das nossas vidas, dos nossos renascimentos, a nossa personalidade, a nossa personagem é a nossa filha única, porque é a gente que é responsável por desenvolver e fazer evoluir, certo? Está sofrendo os embates das paixões. Decide-se a ir em busca de socorro para libertá-la das garras monstruosas e torturantes dos vícios. No próprio texto, podemos perceber duas interpretações desse socorro. Primeiro, o socorro é buscado fora de si, os seguidores de doutrinas religiosas. Quantas vezes, Pri, a gente não conheceu pessoas que vão a centros, ou igreja, ou que for, que procura, assim, nesses lugares de fé, a solução para o seu problema, a solução até para aumentar a sua própria fé, essa busca exterior, a solução para os seus problemas, né? Seguidores de doutrinas religiosas, os quais, por falta de fé, não conseguem libertar a criatura dos hábitos arraigados, até que, voltando-se para a divindade em prece sincera, embora ainda vacilante, obtém a libertação. Então, aquele primeiro fala que a pessoa está ali, nesse embate que todos nós temos quando a gente renasce aqui, com as nossas más tendências que a gente traz de outras vidas, algumas pessoas procuram desesperadamente nos templos religiosos o socorro para isso, mas em determinado momento ela percebe que não é aquilo que vai libertar ela, mas sim ela retornar para si própria, como ele diz aqui, essa prece, se voltar para a divindade, fazer essa prece ainda meio que vacilante, mas e acaba percebendo que só através dessa interiorização, essa prece, essa conversa de você com a tua divindade, é que você pode começar a tentar se libertar. E na segunda possibilidade, o socorro é buscado em si mesmo. Os discípulos representariam, neste caso, as faculdades da alma, o psiquismo superior, a força de vontade, a persistência e a mentalização, sendo, porém, incapazes de frear e manter dóceis as emoções que sempre se rebelam. É-lhe concedido, por causa da boa vontade sincera, o contato com a individualidade subjacente, essa individualidade que a gente já aprendeu que quem é, que é o nosso espírito eterno. E o espírito, assume o comando, ordena categoricamente
o reequilíbrio, refaz os órgãos atormentados e enfraquecidos e restitui ao Pai, ou seja, ao intelecto, uma personagem restabelecida, que, no caso, seria a metáfora para o filho curado. Por aí, verificamos quantas lições podem ser aprendidas num único trecho, dependendo do nível evolutivo da criatura a que o ensinamento é ministrado. Observando certos pormenores, verificamos que o impacto emocional é realmente surdo. Porque ele também vai falar, porque não aqui, porque a gente fez em Lucas, né? A gente fez em Lucas. Mas na narrativa, se não me engano, de Marcos, ele vem descrevendo que o espírito era mudo. E Jesus depois esclarece, ele não só ele é mudo, mas ele também era surdo. Aí, essa referência, essa parte aqui. Observamos certos pormenores e verificamos que o impacto emocional é realmente surdo à voz interior da consciência. E mais ainda, a própria vontade, quando desligada do espírito. As emoções ludibriam, recaindo sempre nos mesmos vícios e defeitos, sobretudo quanto estes vêm acompanhando a criatura desde a infância, ou seja, que pode ser compreendida como de uma vida, a infância de uma vida só, a atual, ou desde muitas existências desde a infância do espírito. Aqui eu vou fazer uma narrativa, um comparativo seguinte, da formalidade que eu conheci pessoalmente mais próxima, que, por exemplo, a pessoa renasceu. E ela, quando a gente renasce, se a gente... Vou falar de um vício mais claro, por exemplo, o alcoolismo. Você traz na tua história pretérita espiritual a tendência a ser alcoolismo. É claro que você vai nascer numa família que você vai ter contato com isso, que é isso que você precisa vencer. Aí, nesse momento aqui, o momento da tentação, esse espírito começa a se sentir vacilante. Então, quando ele tenta se reequilibrar, se buscar, o que diz aqui, que ele coloca aqui, que verificamos que sobre o impacto emocional, essa consciência vai ficar surda, a voz interior da consciência. Quantas vezes, gente, até quando um viciado está tentando se recuperar, quantas vezes a gente já ouviu falar em recaída? E essa recaída, muitas vezes, porque essa consciência mais profunda, espiritual, que está dizendo, a personagem, a personalidade da vida atual acaba ficando surda a essa consciência espiritual mais profunda. Porque essa consciência espiritual mais profunda sabe que ele tem que vencer aquilo, ele nasceu para vencer aquilo. Mas sobre os impactos emocionais que a vida traz, ele acaba se tornando surdo a essa consciência e acaba recaindo nos mesmos vícios. Aqui, eu estou falando do alcoolismo, como poderia falar com a questão das drogas, mas a gente pode falar também sobre os vícios emocionais da gente. Por exemplo, os vícios da pessoa que se encoleriza facilmente. Ela nasceu para dominar aquilo, mas, de novo, sobre o impacto emocional de alguma coisa, que pode ser uma ofensa, olha, de repente, ela novamente não ouvindo, ficando surda aquela consciência interior e caindo na mesma coisa. Quer dizer, todos nós fazemos e caímos nisso, porque a gente renasce para consertar certas coisas, mas sobre impactos emocionais a gente fica surdo e comete os mesmos erros. Então, retornando aqui. Que as emoções ludibriam, recaindo sempre nos mesmos vícios e defeitos, sobretudo quando este vem acompanhando a criatura desde a infância. É que ele fala que essa infância pode ser a infância dessa vida ou falar na infância espiritual, ou seja, a gente vem trazendo de muitas vidas. Ser mudo é característica daquele que não fala e não avisa quando suas decisões levam ao abismo dos fracassos, muitas vezes intempestivamente, causando a queda na água, no fogo e jogando por terra. Aí essa metáfora que o pai fala que o espírito veio derrubando o filho, jogando, é metáfora para isso aqui, que a gente acaba refazendo os nossos erros, né? A exclamação queixosa de Jesus, até quando estarei convosco, exprime o apelo veemente e angustioso da individualidade que quer ver-se livre do peso da matéria, do abaixamento de vibrações
que o constrange, além de expressar também a verdade da letra. Um espírito mais adiantado evolutivamente, preso em que criaturas atrasadas evolutivamente, dominadas pelo egoísmo, fascinadas pela ambição, interdevorando-se em ódios mesquinhos, sente todo o impacto da materialização, como cadeias contingentes, e aspira a libertar-se o mais rápido que lhe for possível, terminando sua tarefa e imediatamente retirando-se do cenário deprimente e involuído. O pedido do pai do menino, que representa o intelecto, pai da personagem encarnada, para que sua fé seja ajudada, reflete a posição certa dos que, no embate violento e torturante das paixões, sabem ser humildes, reconhecer as próprias fraquezas e gritar por socorro. A solicitação dessa ajuda espiritual jamais fica sem resposta por parte das ondas intuitivas da energia superior. Basta sintonizar com elas para recebê-las, pois estão permanentemente espalhando suas bênçãos em abundância, estando no ar. E esse estando no ar, assim, entre aspas, né? Está estando no éter. Estando no ar é o sinal de que, se o não vem, é sinal que há defeito no receptor, ou que ele está mal sintonizado. É imprescindível, então, consertá-lo, fazendo uma boa regulagem. Nesse final, que ele vai dizer o seguinte, que a ajuda, a gente sabe disso, a espiritualidade maior, ela está sempre vibrando boas energias para todos nós. Mas é aquilo que a gente sabe, cada ser humano é um rádio receptor e transmissor. Se ele não tiver sintonizado na possibilidade dessa ajuda, ou por algum tipo de desequilíbrio qualquer, ele não vai conseguir receber isso. Ele vai... É o que ele fala aqui, que é um rádio mal sintonizado, que precisa ser consertado, ou seja, ser consertado a gente pode colocar como se consertar, fazer melhores escolhas de sintonia. O que vocês acham a respeito disso aí? Pri, Kátia, não? Kátia não vai falar, não? Conforme você foi falando aí de Pastorino, já que a Kátia não vai falar, eu falo um pouquinho. Essas observações que ele coloca, né, falando que a pessoa presa ao anticristo, a gente tem que lembrar da questão da sintonia. Acho que o tempo inteiro ele vem falando dessa questão da sintonia. A sintonia, né, que você tem que regular sua antena para o bem, né, para as boas mensagens, e aí vem tudo de acordo com o que nós lemos lá no início do Pastorino, que ele já veio dando a dica para o estudo de hoje. Quando o Pastorino também faz essa relação, né, o sofrimento do Filho único, que é o nosso sofrimento mesmo, né, são as nossas dificuldades, as nossas imperfeições que nós devemos vencê-la, e muitas das vezes a gente não acha os meios ou não consegue ferramentas para resolver esse problema. E como é que a gente consegue obter essas ferramentas? Né? Se interiorizando, vindo para dentro de nós mesmos e conversando com Deus que habita dentro de nós e que quer sempre o melhor para cada um de nós. Então, a gente tem que lembrar sempre disso. Quando o Pastorino fala da questão, né, do apelo de Jesus, Jesus vem sempre chamando atenção, vem sempre nos orientando para a necessidade da nossa evolução espiritual, a necessidade do nosso crescimento, que não é com nenhuma religião, né? É com um amor, que aí fica linkado com o estudo da semana passada, que vem falando dessa questão, né, de trabalhar com amor, né, que Cristo é o ser universal e ele é apenas amor, ou ele é totalmente amor. E eu também anotei aqui essa questão que o Pastorino chama a atenção da gente ter a humildade para a gente pedir ajuda. E essa ajuda vai ser sempre atendida. Só que, às vezes, ela não é atendida do jeito que nós queremos, porque nós ainda somos
infantis, né? Ainda somos aquelas Sabemos crianças pedir. pirracentas, que às vezes a gente quer algo que não vai nos fazer bem. Então, naquele momento, você não está preparado para receber isso. Conforme eu falei, acho que foi no outro estudo, né? Um jovem de 14 anos, mesmo que ele saiba dirigir, ele não tem permissão para ter um carro junto dele. Ele pode ser o melhor motorista, né? Mas ele não tem a questão psicológica, ele pode ter toda a questão intelectual, mas a questão psicológica e moral, caso tenha algum problema, ele não vai saber lidar com isso. Então, o pai, mesmo que tenha condições de dar um carro para o filho aos 14 anos, ele não vai fazer isso, porque isso não vai ser bom para o seu filho, né? Isso um bom pai e Deus, né? Se nós somos, assim, né, os humanos são bons pais, Deus em sua infinidade, né? E a gente não sabe nem dizer quais são as qualidades de Deus, faz sempre o melhor do melhor para cada um de nós. Então, a gente lembrar sempre disso, lembrar sempre de sintonizar, né, o nosso radinho com algo bom, mesmo que ao redor tenham muitas coisas ruins, que a gente possa vibrar nessa sintonia. Eu sei que a gente não consegue fazer isso 24 horas por dia, mas que a gente vá tentando, né? Um pouquinho hoje, aí amanhã mais um pouquinho, e depois vai aumentando gradativamente. E acho que, assim, essas observações foram maravilhosas, como sempre, Sim, porque e enriquecedoras. eu achei assim, muito fantástico assim, essa comparação que ele fez, de que o pai é o intelecto, é o nosso intelecto de pessoas encarnadas, que se acaba sendo incapaz de resolver as dificuldades do espírito. E esse filho único, que é a nossa personagem, porque a gente só tem uma personalidade por cada encarnação, eu só sou a Cris, e quando vivencia essas crises, não é o meu intelecto, embora se ache superior e tudo mais, mas ele se sente impotente para resolver essas grandes crises. E ele precisa ter essa humildade de pedir essa ajuda. Ai daquele, infelizmente, a gente vê acontecer muito ao redor da gente, ai daquele pai, ou seja, aquele intelecto que acha que vai resolver tudo sozinho. Eu consigo, eu faço. E esquece de apelar para a fonte de tudo, né? Que é essa individualidade, nosso espírito eterno, mas que também a individualidade maior que é o próprio Deus que está aí impermeando tudo, enchendo tudo de bênção, aí a gente volta para o mesmo lugar, que a bênção está para todo mundo, mas basta a gente saber colher. Porque como você estava falando, eu estava pensando também numa coisa. A gente pensa numa macieira maravilhosa, toda cheia, mas se eu insisto em ficar rastejando no chão, eu nunca vou conseguir alcançar aquela maçã. Então, a gente pode pensar nisso vibracionalmente, em termos de mente. Se eu fico ali me rastejando no chão, aí vamos voltar lá para o começo, da reclamação, do ressentimento, da autocrítica, eu não vou sair daquele chão vibracional, vou rastejar sempre ali. Eu nunca vou alcançar aquela maçã da bênção. Bom, já entrou aqui o aviso de que a gente tem menos de 10 minutos, eu estou olhando agora aqui, a gente está saindo dos 8 minutos, entrando na casa dos 7, então vou te pedir, Pri, para a gente fazer a oração de encerramento logo, aí eu escolho e depois a gente ainda comenta um pouquinho. Pode ser, por favor? Então, mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, né? Agradecer a Jesus por esse banquete espiritual que nos foi ofertado no dia de hoje, né? Que possamos ter humildade, que possamos nos lembrar de sintonizarmos com o nosso Pai Supremo, né? O Criador de todo o universo. Se a gente pedir ajuda, Ele vai nos ajudar, sempre, porque Ele não desampara nenhum dos seus filhos. Então, Senhor, vamos pedir por cada ser que se encontra no planeta Terra. Esteja ele em casa, no trabalho, esteja ele em situação de rua, Senhor. Esteja ele no hospital, no presídio, onde quer que ele esteja, Senhor. Que ele possa ser abençoado com teu amor infinito. Que ele possa se sentir amado
e que ele possa se sentir muito importante para a sociedade, porque cada um de nós tem uma missão, seja ela grande ou pequena, e nós precisamos uns dos outros para sermos melhores. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoe a nossa semana, que possamos estar conectados com o teu amor em cada segundo de nossas vidas. Muito obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, Pri, obrigada. Eu vou abrir aqui a boa e velha Bíblia aqui para selecionar nosso estudo da semana que vem. Vamos lá, aberta aí. Marcos 9. Eu abro, nem sei se a gente já estudou ou não, né? Mas se já estudou é porque não estudou direito, tem que estudar de novo. Marcos 9, de 31 a 33. E agora que a sua oração aí que você estava fazendo, Pri, eu comecei a pensar naquela pequena historinha que tem do beija-flor, que estava pegando fogo na floresta, o beija-flor ia carregando água, alguém falou para ele, isso tudo não vai conseguir fazer nada com isso. Ele falou, não, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Aí eu estava pensando na coisa da grande psicosfera do nosso planeta. A gente tem uma guerra, gente. A gente tem uma guerra genocida acontecendo na Ucrânia. Quer dizer, isso que a mídia mostra mais, mas a gente sabe que sempre o planeta esteve com alguma guerra, só que a mídia não deu tanta atenção, porque essa guerra corre o risco de envolver o planeta todo, né, numa guerra. Além da guerra, a gente está passando por um momento de sequela de pandemia. A gente tem em volta da gente quantas pessoas estão não só com problema de saúde, de Covid longo, mas problemas emocionais e psicológicos que a gente sabe que surgiram na pandemia. Então, a gente não pode fazer muita coisa, não, mas a gente tem a obrigação de ser que nem esse beija-flor, de cultivar no dia a dia da gente um pensamento positivo, coisas boas, uma música boa, uma leitura boa. Para quê? Para a gente poder emanar a nossa gotinha de coisas boas, de positividade, nessa nossa psicosfera que está bem incendiada do planeta, né? Não vamos apagar, mas a gente vai que nem um beija-flor daquela contribuir com a nossa gotinha diária, fazer esforço para isso. Mas, como você falou também, não vai ser todo dia que a gente vai conseguir, e senão a gente não estaria conversando aqui, estava conversando lá em nosso lar. A gente vai, sim, dar os nossos deslizes, mas a gente vai se esforçar para sempre estar com a gotinha de água e não com um palito de fósforo jogando nisso. Concorda, gente? Com certeza. De pouquinho em pouquinho, Deus queira que a gente permaneça no caminho certo, né? No caminho da autoiluminação. Eu acho que esses estudos todos ajudam muito a gente se autoiluminar, se reconhecer muitas vezes ali nos nossos erros. E muitas vezes aqui a gente tem as dicas de como, né, ir se moldando e se consertando para ver se a gente não perde mais essa encarnação. A gente que já vem, a gente está aqui em 2022 ainda no planeta Terra, é porque a gente é recalcitrante, a gente já insistiu muito nos mesmos erros. Mas a gente já tem que agradecer que a gente passou pela pandemia, né? Sobrevivemos, tivemos essa graça de sobreviver, tivemos essa graça de estar aqui no planeta nesse momento, um momento de expiação comum a todos, né? A gente está aqui, não é à toa, ninguém está aqui à toa, e a gente pôde, quero crer, a gente conseguiu manter um pouquinho da nossa chama acesa e manter um pouquinho do nosso equilíbrio também. Então, sabendo que isso é bênção divina, é o concurso dos nossos protetores, que nos ajudaram para caramba. E eu acho que a gente tem que ser só agradecimento, agradecimento, agradecimento. A gente só tem motivos para agradecer e ter aquela alegria que o pastorino falou lá na frente, né, Pri? Agradecer por todas as bênçãos que a gente tem recebido. Bom, gente, então, as minhas amigas falantes,
Gente, beijo no coração, então, e aguardo vocês semana que vem aqui. Tá? Beijo, Cris. Beijo, Cris. Beijo, Cris. Meninas, Muito obrigada. gratidão pelo estudo, por esses momentos essas gotinhas de luz que nos aquecem, que nos iluminam, que nos fortalecem, que elas possam continuar sempre, né? Que possamos estar sintonizados com o bem e com a alegria. Sim, com bem melhor. Beijo, gente. Beijo, Cris.